E agora nós vamos ver o texto 2. O texto 2 é uma tirinha em quadrinhos. Vamos ver a definição de uma tirinha em quadrinhos? Vocês já sabem porque vocês já viram nas outras atividades, mas nós vamos repetir. Olha lá. Tirinha em quadrinhos é um texto que conta a história em forma de quadrinhos, na horizontal e vertical, com poucos personagens, numa situação de espaço marcado com humor. Então, olha lá, eu quero que vocês leiam e vocês podem fazer uma leitura pedindo para a mamãe ser o papai, você ser o filhinho, e para ficar bem bacana, olha lá, leia a tirinha e responda as questões propostas. Ó. Papai, como surgiu o mundo? Olha o ponto de interrogação, tem que ler, tá? No princípio, Deus criou o céu e a terra, o dia e a noite, o mar, as plantas e os animais. Me conta mais. E depois? Criou o homem. Pô, estava indo tão bem. Então, olha lá, nós temos essa tirinha. Foi feito pelo cartunista e escritor chamado Fabiano. E é uma tirinha que acontece aonde? Quais são os elementos da narrativa? Acontece no fundo do mar. Tem o tempo quando acontece? Não tem, nós não sabemos muito bem se acontece de dia ou de noite, mas nós sabemos que acontece em um dia, tá? Com qualquer dia que acontece. Então, nós temos o personagem? Temos o personagem que é o filhinho peixe e nós temos o personagem que é o papai peixe. Nós temos o conflito, a solução? Sim, nós temos o conflito. Aonde que nós temos o conflito? O conflito começa aqui na pergunta do peixinho no segundo quadrinho. O papai ele começou falando sobre Deus, que ele criou o céu e a terra, o dia, a noite, o mar e as plantas e os animais. Tava bom até aqui? Podia, mas o peixinho ele era curioso e ele falou o quê? Mas papai, me conta mais e depois? Ele não queria, mas ele falou o quê? Criou o homem. E olha como que é o ambiente que ele estava, todo poluído, cheio de, olha, com garrafa, tem 2 garrafas PETs, tem latinha, tem até um tambor aqui saindo umas coisas meio estranhas dele. E aí ele fala, pô, tava indo tão bem, ou seja, quando criou o homem começou a poluir ali o habitat deles, né? Então, nós temos aqui, aonde que acontece a história? Qual que é o espaço que acontece a história, que nós já até falamos aqui? Qual é o tema dessa tirinha? O que está sendo falado? Qual que é a mensagem? Está falando sobre o meio ambiente? A poluição do mar? A criação do mundo ou o respeito aos pais? Vamos ver lá, olha lá, como que está o fundo do mar lá? No primeiro quadrinho, então a gente tem que olhar no primeiro quadrinho. A expressão papai, como surgiu o mundo, significa, o que será que ele quis dizer ali, ó? Papai, como surgiu o mundo? Será que ele está tendo uma curiosidade, uma surpresa, uma tristeza ou uma indignação? Olha a pontuação que foi usada. Um ponto de interrogação, que é uma pergunta. A gente só faz pergunta por quê? Ou a gente está curioso, será que fazemos pergunta quando a gente está surpreso, ou quando estamos tristes ou indignados? Agora, número 5. No terceiro quadrinho, olha lá, nós vamos no terceiro quadrinho. Os peixes concluíram que, letra A poluição do mar é feita pelo peixe-pai, a poluição do mar é feita pelo homem, a poluição do mar é feita pelas plantas, a poluição do mar é feita pelo peixe-filho. Quem será que fez a poluição lá, né? Tá bem nítido ali na fala do peixinho pai também. Número 6.
No terceiro quadrinho, como é chamada a pontuação utilizada na fala do peixe filho? Então, vamos lá então. Olha a fala do peixe filho. O que ele falou? Pô, estava indo tão bem. Vamos circular. Quais são os pontinhos que nós temos aqui? Esse pontinho e esse pontinho ali, ó. Que é o quê? Esse aqui. E como que nós chamamos esse pontinho? Olha lá. Letra A, ponto de exclamação. Letra B, ponto de reticências. Letra C, ponto final. Letra D, ponto de interrogação. O que é o ponto de exclamação? Vamos colocar aqui na frente? É quando tem a barrinha e o pontinho. Como que é a reticências? A reticências é quando tem aqueles 3 pontinhos no final da fala, como se vai continuar. Como que é o ponto final? É aquele pontinho no final de uma frase afirmativa. E o ponto de interrogação é aquele que serve para fazer uma pergunta. Aí é número 7. A pontuação empregada na fala do peixe no terceiro quadrinho serve para fazer um questionamento. Será que faz um questionamento? Para dar uma ordem, iniciar um diálogo ou expressar um sentimento? Eu acho. Qual que é o que ele quis dizer com aquela pontuação?